do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai, mamãe. Juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje é a lição de número 7. Vamos estar aqui aprendendo sobre mais uma criança da Bíblia. E hoje vamos aprender sobre um menino pastor, que está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Vai começar a falar desse menino, que foi um homem muito importante aqui nas Sagradas Escrituras, que deixou para nós grandes ensinamentos. Mas tudo começou quando ele ainda era uma criança. Então vamos, antes de começar a nossa aula, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, para aprender mais um pouquinho, para falar mais um pouquinho sobre o Teu grande amor. Continue abençoando a cada uma das nossas crianças, a cada família, a cada professor. Se faça presente na nossa aula, que possamos aprender muito com esta criança e que possamos praticar, aquilo que nós aprendemos na vida de muitas pessoas, para que elas possam entender que somente o Senhor é quem transforma, quem traz paz, alegria. Somente o Senhor é que cuida de cada um de nós. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para aprender mais um pouquinho sobre o grande amor de Deus. E o objetivo desta aula, que o nosso aluno deseje ser cuidadoso e corajoso, assim como foi o menino Davi, que nós vamos aprender hoje. E o ponto central: Deus abençoa pessoas cuidadosas e corajosas para cumprirem os seus propósitos, sim, aquilo que o Senhor já disse que Ele faria na sua vida. Receba, para que você possa abençoar, para que você possa ajudar muitas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes nós recebemos alguma profecia, nós recebemos alguma mensagem de Deus e a gente se retrai, fica com medo, fala, não, eu não sou capaz, eu não quero, isso pode ser para outra pessoa. Não, aquilo que o Senhor preparou para você é seu, então receba, seja corajosa, fala, Senhor, eis-me aqui, me usa, quem é a tia Giz para estar aqui diante de vocês? Mas eu aceitei esse desafio que o Senhor colocou no meu coração. Ninguém me disse, você vai criar um canal. Não, o Senhor colocou esse desejo no meu coração e foi um desafio para mim. E eu estou aqui, ainda estamos aqui juntos, e que vocês possam estar orando para que eu continue, porque eu amo fazer esse momento aqui junto com vocês. Porém, tem dias que são mais difíceis, que nem foi esta semana, mas eu me esforço, estou aqui para trazer o melhor de Deus para a minha vida, porque primeiro Ele começa em mim, para depois estar aqui junto com vocês. E se fosse a minha aula, eu estaria ali dentro de sala de aula, junto com as minhas crianças. Então é muito bom nós nos dispormos a fazer a vontade de Deus, mesmo às vezes temerosos, mas vamos falar assim, não, Senhor, eis-me aqui, eu quero. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. E você precisa passar esse desejo para as suas crianças também, para que elas possam ser valentes, corajosas e anunciar o reino de Deus aqui nessa terra. Então, comece a sua aula com alegria. Se na sua igreja tem aquele período de oração antes das aulas, chegue mais cedo, participe deste momento, se encha para que você possa encher outras vidas. É muito gostoso quando a gente consegue dobrar os nossos joelhos antes das nossas aulas e nos encher, pedir a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, para que nós possamos estar diante das nossas crianças, sabendo o que nós vamos fazer, sabendo o que nós vamos falar, apresentando aquele Deus que nós temos intimidade, que nós temos conhecimento. Então, é isso que esta criança vai passar para nós, que ela tinha intimidade com Deus, ela tinha a presença de Deus na vida dela, e o Senhor, Ele está
contemplando aonde nós estivermos, que foi o caso da nossa criança, Davi, que nós vamos aprender hoje. Né? O Senhor buscou ele lá onde ele não estava ali junto com a sua família naquele momento, mas os olhos do Senhor contemplam, né? A cada um de nós, aonde nós estivermos, ele vai e nos alcança e traz para bem pertinho dele, para fazer a vontade dele aqui nessa terra. Amém? E a nossa memória em ação, eu escrevi aqui na nossa lousa móvel, né? E essa lousa eu tenho, ela me ensinando você a fazer aqui no canal. Ela é de MDF, você pinta e depois você reutiliza muitas e muitas vezes. Faz anos que eu tenho ela. Está em 1 Timóteo, aqui na lição está dizendo 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, tá? Eu conferi, 1 Timóteo é um outro versículo, e aqui, olha, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, você pode pedir para que uma criança leia, né, um versículo na Bíblia. Se você tiver poucas crianças, pode permitir que cada uma leia na sua versão, mas você leia na sua versão e depois você escreva como está escrito na lição. Por isso que é importante nós estudarmos a lição, né? Porque nós vamos ver que às vezes tem versículos que tá com algum erro de digitação. Se eu tivesse chegado e já lido aqui com vocês, eu teria me equivocado, não é esse, e procurar o versículo certo, né? Então, a gente se prepara antes para poder apresentar aqui, então, para vocês. Vamos ler, então, aqui, olha, e depois que a criança leu na Bíblia, você pode usar o cubo de dicas de como você fazer a memorização. Eles olham ali, fazendo aquele comando que apareceu aqui no nosso cubo, que também tem eu ensinando aqui vocês fazerem aqui no meu canal. É cubo para memorização de versículos. Vamos lá, ó. Você joga o cubo devagar, né? E aqui, olha, somente as meninas que vai dizer agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação. Pois o Espírito que Deus nos deu nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver mais uma vez? Olha aqui, ó, todos juntos, vamos memorizar o versículo. Então, todos juntos vamos dizer aqui mais uma vez o nosso versículo. 1, 2, 3. Memória em ação. Pois o Espírito que Deus nos deu nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Muito bem. Pois o Espírito que quem nos deu, né? Que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Que entra dentro de nós, que faz com que nós venhamos a entender o que é certo e o que é errado, né? Que faz com que a gente se sinta cheio, se sinta seguro quando estamos sozinhos, que nos sentimos confortados quando estamos tristes. Este é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que foi Deus quem deu para todos quantos recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo, ele entra dentro de nós e vai começar a caminhar junto com a gente. E ele nos enche do quê? De poder, né? De ousadia. Não é poder para bater nas pessoas, não. Não é poder de ser melhor que os outros, não. O poder, né? A autoridade de falar de Jesus, falar da salvação, né? Falar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e de amor, porque o amor de Deus entra em nós. E este amor, ele é visto pelas pessoas através das nossas atitudes, através das nossas palavras, né? Através das nossas ações.
Então a gente precisa demonstrar o amor de Deus e nos torna prudentes, vigilantes, sábios, sabendo o que é certo e o que é errado. Será que eu posso pisar ali? Não. Ah, ali eu posso pisar. Será que eu posso pegar isso? Posso ou não posso? Então nos torna, né, prudentes para saber o que é certo e o que é errado. Então o Senhor, ele nos direciona. A gente não aceita Jesus e vamos viver assim abandonados, né? Não, o Senhor está ali ao nosso lado. Opa, olha o cajado do pastor nos trazendo para o lado certo. Se estamos indo para cá, vem o nosso Deus com o seu Espírito Santo mostrando como se fosse um cajado do pastor. Ah, para cá, filha, para cá, né? Não é para lá. Lá você vai cair, ali você vai se machucar. Segue para o alvo, que é Cristo, né? Segue para frente, que você vai, então, conseguir alcançar a vida eterna. Amém? Olha só como é bom estarmos protegidos e dirigidos aí pelo nosso Deus. Então, hoje, na nossa história bíblica, vamos estar falando sobre um personagem muito conhecido, né? Porque, lógico, que ele teve um início da sua história, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas, quando você fala de Davi, eles já lembram do gigante, né? Do rei Davi, que venceu muitas batalhas, que tocava harpa, mas tudo teve um começo. Então, é sobre isso que nós vamos aprender hoje. E a Bíblia fala para nós que o povo de Israel, eles quiseram um rei. E Deus deu um rei para eles. Deus deu o rei Saul, né? Samuel, profeta Samuel, ungiu o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Mas o que aconteceu? O rei Saul começou a fazer coisas que desagradavam ao nosso Deus, né? O coração de Saul estava assim, olha, contaminado, né, por atitudes e desejos, pensamentos ruins, e isso desagradou o nosso Deus e fez com que o Espírito de Deus saísse da vida de Saul. E quando isso aconteceu, Deus chamou o profeta Samuel e disse para ele que ele precisaria ungir um novo rei para Israel. E lá na casa de Jessé, ali entre os filhos de Jessé, Deus tinha escolhido o novo rei de Israel. E Deus disse, você vai até a casa de Jessé para ungir esse novo rei. E o profeta Samuel fica com medo, porque se o rei Saul sabe disso, que ele está indo, né, ungir um novo rei de Israel, ele poderia ser morto. Mas o profeta Samuel era um homem de Deus, era um homem obediente a Deus. E ele disse, eu preciso ir. Então ele foi até a casa de Jessé. E quando ele chega ali na casa de Jessé, que ele olha, né, ele já dá, acredito que ele já dá de frente ali com um dos filhos de Jessé, né, um filho gigante, né, um filho alto, forte, bonito, de boa aparência. Os olhos de Samuel se encheu e disse assim, deve ser esse a quem o Senhor escolheu para ser o novo rei de Israel. E ali então, o Espírito de Deus que está ali, né, nos orientando, nos guiando, diz para Samuel, não, Samuel, não foi este que eu escolhi como rei de Israel, porque os olhos humanos, né, vê a aparência, mas eu estou dentro, eu vejo o coração, e ele não é o escolhido de Deus. Olha só, o Senhor, ele é poderoso para sondar o nosso coração. Eu não sei como você está, você não sabe como eu estou, mas o Senhor, ele sabe como cada um de nós está aqui, como você está aí na sua casa. Então ele cuida de você, né? Assim como ele cuida de mim também. Então ali, né, Samuel disse para Jessé que o propósito da sua visita, que estava ali, porque Deus tinha dito para ele que dentre os filhos dele, Deus escolheria o novo rei de Israel. Então Jessé apresentou todos os seus 7 filhos, né? E ali o Senhor falou, não é nenhum desses, Samuel. Samuel, a princípio, não entendeu, falou, mas como, Senhor? Ele apresentou todos os filhos dele, e não é esse? Aí então Samuel disse, mas não é nenhum desses que o Senhor escolheu. Você tem
tem mais um filho? Tem mais alguém? Né? Porque o Senhor disse que era aqui, e não é nenhum desses. Então Jessé se lembra, sim, tem o mais novo que está lá no campo cuidando das ovelhas. Olha só que coisa linda, eles estavam ali, mas o Senhor estava contemplando Davi, que estava cuidando das ovelhas do seu pai, porque Davi, ele era o pastor de ovelhas, né? Era uma profissão que a princípio não tinha valor, né? Porque eles ficavam longe das pessoas, mas os olhos do Senhor contemplou. Então Samuel disse: nós não sentaremos à mesa até que Davi chegue. E quando Davi chegou, né, ele era o mais novo, mas ele era de boa aparência. Ele era um menino bonito, os seus olhos eram brilhantes. Ele tinha, sim, a intimidade com o nosso Deus, porque ele tocava a harpa ali quando ele estava com as suas ovelhas, né? Ele cantava louvores a Deus. E o Senhor, ele via tudo aquilo que Davi fazia, né? Davi, ele tinha intimidade com Deus. E quando ele chegou, né, Samuel olhou para ele e disse: este é o escolhido de Deus. E ali então Samuel disse para Jessé que Davi seria o novo rei de Israel. Lógico que não naquele momento. Davi não saiu dali e entrou já para ser o novo rei de Israel. Tudo tem o seu tempo determinado. E quando, né, Davi se prostrou, que Samuel ungiu, né, a cabeça com um chifre cheio de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi. O espírito, né, mal entrou sobre Saul, porque quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, Deus colocou um espírito ruim sobre a vida dele, porque ele começou a sentir medo, ele começou a ficar nervoso, ele começou a ficar agitado, e ele só ficava bom quando tocavam instrumentos, louvores, né? Dedilhavam ali os seus dedos nas harpas, era onde, né, esse espírito saía de Saul. Mas quando aconteceu que Davi foi ungido, o Espírito de Deus entrou sobre a vida de Davi, e Davi criou coragem, criou, né, a graça do Senhor ali estava sobre ele, e ele então, será que ele parou de cuidar das ovelhas? Agora eu sou o rei. Não, ele continuou cuidando das ovelhas do seu papai, ele continuou dedilhando seus dedos sobre a harpa, mas agora, no momento certo, ele seria coroado rei de Israel. Mas tudo isso ia chegar depois de algum tempo. E ali então, né, Davi seguiu com a sua vida, mas o espírito mau que apossou sobre a vida de Saul começou a atormentá-lo, né, de uma maneira muito grande, a ponto de ele ficar quase louco, né, desesperado. E ali então ele começou a querer alguém que tocasse muito bem harpa. E as pessoas do seu reino falaram assim: nós conhecemos alguém que toca harpa. Lá na casa de Jessé tem um dos filhos dele que é um grande tocador de harpa, é um moço valente, é um moço bondoso, é um moço cuidadoso. A gente pode chamar ele para vir até a presença do rei. Então o rei Saul mandou chamar, e olha quem estava ali, né? O espírito mau e o Espírito de Deus, que estava sobre a vida de quem? Sobre a vida de Davi, porque foi ele o escolhido para ir até o palácio para tocar harpa para o rei Saul. E quando Davi chegou ali no palácio, que ele começava a dedilhar os seus dedos sobre aquelas cordas da harpa, né? Aquele som saía, e aquilo confortava o rei Saul, aquelas coisas ruins saíam, e por um tempo ele ficava bom. E olha o que aconteceu. Saul gostou tanto de Davi, que ele passou a ficar ali no palácio, a carregar as armas do rei Saul. Tudo isso para quê? O Senhor já estava mostrando para Davi aonde seria o seu lugar,
qual seria a sua vida ali naquele palácio, né? Conhecendo as pessoas. O Senhor, ele já estava preparando aquele ambiente para que Davi um dia, no momento certo, ele pudesse reinar sobre Israel. Mas tudo isso começou quando Davi, sendo uma criança, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava trabalhando, louvando, adorando a Deus. E os olhos do Senhor contemplou Davi lá onde ele estava. Olha só como é gostoso, né? Poder estar diante da presença do Senhor. Porque muitos de nós estamos ali na casa do Senhor, mas não estamos com a vida no Senhor, né? Nós precisamos fazer com que as nossas crianças venham entender que elas estar ali é que vai fazer a diferença na vida delas, né? Pedir para que elas entendam que o pecado, jogos que eles jogam, a quantidade de tempo que eles ficam diante das tecnologias, né? Porque domingo, na minha aula, né, um dos meus alunos ficou até 3 horas da manhã no celular. E aí chegou ali diante da sala de aula, não tinha, o corpo dele estava ali, mas a sua atenção, o seu coração não estava ali. Ele estava sonolento, ele estava desanimado. Por quê? Os papais, as mamães não estão cuidando dos seus filhos e nós precisamos cuidar. Quando eles não cuidam, nós precisamos fazer o nosso melhor. Então, que nós possamos levar, sim, a salvação para que muitas das nossas crianças, todas elas, né, o espírito mal saia da vida delas e o Espírito de Deus entre, faça morada e transforme a vida de cada uma das nossas crianças. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Não há momento de chegarmos em sala de aula e ficar brincando. Tia, eu quero... Que brincadeira? Não é brincadeira, né? O inimigo brinca com as vidas das nossas crianças e nós vamos lá e resgatamos elas das garras do inimigo, né? Você pode levar uma dinâmica, você pode levar, mas leve a palavra do Senhor, né? Leve a mensagem da salvação para que as nossas crianças venham a ser transformadas pelo poder que há na palavra do Senhor, né? Então, Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Olha só que coisa linda, né? O Senhor, ele viu Davi desde a sua infância e ele se tornou um grande guerreiro, um grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos também, né, ser, né, homens e mulheres segundo o coração do nosso Deus, fazendo a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Vamos cantar só um trecho de um corinho, né, que vocês conhecem. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Eu canto como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu vejo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu vejo como rei Davi. Eu vejo como rei Davi. Eu vejo como rei Davi. Aleluia! Né? Então, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. E hoje nós vamos estar orando, olha aqui, ó, pelos órfãos e pelas viúvas. Então, feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, muito obrigada por essa aula tão maravilhosa, tão gostosa que o Senhor nos permitiu, né, passarmos aqui. Senhor, cuide para que as nossas crianças venham sentir o desejo de cada dia mais estar na Tua presença. Senhor, visita os órfãos, as viúvas, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, de enfermidade. Guarda, Senhor, cuida, proteja, prepara, providencia, né, o melhor desta terra para cada um. Traga de volta para casa aqueles que estão internados, estão enfermos. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e nos ajude a cada dia sermos pessoas, né, homens, mulheres, crianças, segundo o teu coração. Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nós. Que o teu Espírito Santo esteja sempre presente e sentido aqui dentro de nossas vidas.
Amém. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te guardando. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Deixe seu comentário e eu espero você na nossa próxima